Olá pessoas, a aula de hoje é a sequência dos exercícios sobre forças, tá? A gente vai falar sobre tração e atrito. A referência no livro é a página 153 e página 160. A gente segue aqui com o exercício resolvido, depois os exercícios propostos para que vocês façam no caderno e me enviem. Ok? Então aqui um exercício de força de tração. Lembrando que tração é uma força exercida por fios, cabos, cordas, etc. Então aqui, ó, um atleta se exercita em uma argola presa a uma corda fixada no teto do salão de um ginásio de esportes. Sabendo que a massa do atleta é 70 kg e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a tração na corda quando ele está suspenso com os braços esticados. Então, quando o atleta está suspenso, a tração na corda equivale ao peso do atleta. Ou seja, o sistema está em equilíbrio, você tem o peso sempre vertical para baixo e a corda sustentando o peso vertical para cima, no caso. Então, por isso que ele parte dessa igualdade aqui, ó. Tração é igual ao peso. Lembra que tração não tem fórmula, mas peso tem. Então, quando eu faço essa igualdade, no sistema em equilíbrio, forças opostas são iguais, montei a igualdade, aí eu posso calcular a tração em função do peso. Massa vezes gravidade, 70 vezes 10, 700 newtons. Tá? Aqui os exercícios propostos. A questão número 1 é discursiva. A 2 e a 3 são questões de múltipla escolha, mas eu apaguei aqui, porque já estava, como é o livro do professor, estava marcado aqui a resposta. Então, número 2 exige cálculo, bem parecida com um exemplo. Pensa que eu tenho, só para vocês entenderem o desenho, você tem uma corda aqui, uma esfera presa na corda, outro segmento de corda e outra esfera. Esse trecho identificado aqui pela letra Q, essa corda aqui, essa tração, só sustenta o peso de 20 newtons. Ok? Já a tração nessa corda do trecho P, ela está sustentando tanto o peso de 10 newtons quanto o de 20. Preste atenção nisso e apresente os cálculos aqui quando necessário. Aqui vai precisar de cálculo. Então esquece a múltipla escolha. Só deixei como referência para vocês aqui, que facilita, que você faz a conta e confere, ver se os resultados batem, ver se o resultado é possível, na verdade, porque você não tem um gabarito. Mas aqui tem que fazer uma continha. Simples, mas tem. Aqui no número 3, o esquema aqui é um andaime. Você tem duas cordas sustentando o andaime e aqui está representando o peso. Então você já tem aqui, ó, tração do lado esquerdo, tração do lado direito e o peso. O balde e o operário está deslocado para a direita. Então o que ele está perguntando aqui é qual a relação entre essas forças aqui. A tração do lado direito é maior, menor ou igual do que a esquerda. Está aqui, ó, tá vendo as opções. E o peso é maior, menor ou igual do que a soma dessas trações. Também você tem aqui, ó, peso igual, peso menor, peso maior, ok? Então faça um julgamento necessário aqui, justifique quando for o caso, tá? Resolva no caderno, tá aqui, ó, resolva no caderno, tira uma foto e envia lá na plataforma para eu ver o que vocês estão fazendo. Na sequência, exercício resolvido sobre atrito. Então preste atenção aqui, um bloco tração, outro bloco atrito. Bloco de exercício, no caso. Aqui, um bloco de borracha de massa 200 gramas está sobre uma superfície plana de concreto. Qual é a força mínima necessária para fazê-lo se movimentar? Consulte o coeficiente de atrito na tabela 6, 6.3. Então, questão seguinte. Geralmente, quando você tem um enunciado sem um esquema, vale a pena você fazer o esquema. Outro detalhe é essa tabela aqui. Então, a tabela eu coloquei aqui. Então, a tabela 6.3 é essa. Está na página anterior do livro. E ele fala aqui, ó, borracha e concreto. Você tem um coeficiente estático de 1, coeficiente dinâmico de 0,8. Então, estático e dinâmico são as situações. A gente usa o coeficiente estático quando não há movimento. E coeficiente dinâmico quando há movimento.
Esse movimento é o movimento de deslizamento entre as superfícies. No caso do enunciado, ele diz que o bloco ainda não está se movendo, né? Qual é a força mínima para fazer ele se mover? Então a gente está numa situação estática. Então, na situação estática, o coeficiente vale 1. Tá? Então, e o que eu falei, vale a pena colocar um desenho. Porque é a partir do desenho que você vai conseguir identificar as forças, e identificando as forças você sabe qual é o cálculo que você vai fazer. Porque a força de atrito depende da normal, e a normal não tem fórmula. O valor da normal vai depender da situação do problema. Então, observe, eu tenho um plano horizontal, um bloco aqui. Quais são as forças que atuam nele? Peso na vertical para baixo, normal vertical para cima, uma força tentando empurrar o bloco e a força de atrito oposta a essa força. Para que o bloco entre em movimento, essa força aqui tem que vencer o atrito. Então ela tem que ser no mínimo igual ao atrito. Tá? E na vertical, como a força normal equilibra o peso, não tem movimento vertical, ele está apoiado, significa que a força normal equivale ao peso. Outro detalhe, ele dá a massa em gramas. Para que a gente trabalhe no sistema internacional, que é necessário aqui, para que a força saia em newtons, eu tenho que converter 200 gramas para quilograma, 0,2. Daí você entende por que o livro resolveu aqui, ó, igualando. Depois disso tudo que eu falei, preste atenção aqui na resolução. Ele coloca normal igual ao peso. Olha lá, forças opostas no equilíbrio são iguais. Tá? Aí ele calcula normal em função da fórmula do peso, massa vezes gravidade. A massa 0,2, ele não usa 200, porque ele fez a conversão para 0,2 kg, vezes 10, que é a gravidade, vai dar 2 newtons. Assim, a força de atrito vai ser calculada com o coeficiente estático, que vale 1, tá? E vezes a normal, que vale 2. 1 vezes 2, 2. Na número 2, ele vai além. Ele pega aqui, ó, considerando o mesmo bloco e a mesma superfície, quando responda a força de atrito dinâmico é maior ou menor nessa situação. Então, a força de atrito dinâmico vai ser calculada com o coeficiente dinâmico. Então, a única coisa que muda em relação à fórmula de cima é o coeficiente. Em vez de você usar 1, você vai usar 0,8, que está lá na tabela. 0,8 vezes 2, 1,6, ou seja, vai ser menor. Tá? E aqui a sequência de exercícios. Essa questão número 1 é basicamente o mesmo esquema do exemplo. Olha lá. Imagina que a geladeira é o bloco e o cara está empurrando a geladeira para fazer ela se mover. Ou você aproveita esse mesmo desenho, ou você refaz o desenho igual eu fiz no slide anterior, né, identificando as forças lá. Peso na vertical para baixo, normal vertical para cima, a força que o cara faz para a direita e o atrito para a esquerda. Okay? E aqui, uma situação conceitual. No caso era uma múltipla escolha, mas vocês resolvam como se fosse discursiva. Tá? Lê, avalie a situação e vê qual dessas frases aqui responde a número 2. E copia essa resposta no caderno. Tá? Então coloca lá, número 2. Para que a pessoa consiga manter essas condições, o piso horizontal deve exercer sobre ela uma força de atrito. Aí você, em vez de dizer A, B, C, você copia a frase. Tá? Copia a frase como resposta. Ok? A gente fica por aqui. Até a próxima.